Fala pessoal, dá só uma olhada nesse anime aqui. Após ser vítima de bala perdida, o nosso protagonista é reencarnado pelos deuses em um novo mundo. Mundo esse onde magia, monstros e demônios são reais. E no episódio passado, a gente viu que ele estava incomodando as clínicas de curandeiros por cobrar bem barato por suas curas. Então, conspiraram contra ele. E por ordem da papisa, ele foi transferido para uma outra cidade. E é a continuação disso que veremos hoje. Sem mais delongas, bora pro recap. O vídeo de hoje começa com o Luciel seguindo sua viagem até a cidade de Churuli, que é para onde ele foi transferido por culpa de Botakuli, aquele gordinho careca. Assim como vimos no vídeo passado, ele segue com alguns amigos aventureiros que fazem sua escolta. E ao se aproximar da cidade, Luciel fica muito impressionado com seu tamanho. Antes de ir até a igreja, ele decide passar na guilda de aventureiros para comprar um pouco de substância X, aquela bebida medonha e fedorenta que ajuda na evolução física e mágica dele. Mas antes, ele fala que está com medo de implicarem com ele na guilda, assim como foi lá no início do anime quando ele decidiu entrar na guilda de aventureiros. Vendo isso, Bazan, um dos aventureiros que estão com ele, decide ir junto para evitar qualquer tipo de problema. Ao chegar, Luciel nota que a guilda de aventureiros de Churuli é exatamente igual à guilda da outra cidade que eles estavam, e fica admirado com tudo aquilo. Bazan chama Luciel para ir junto com ele, e eles vão falar com uma garota. Bazan diz que ele veio apresentar Luciel ao mestre da guilda, e ela manda eles esperarem, e diz que irá chamar ele. Quando a moça sai, Bazan manda ele não se enganar. Apesar daquela mulher aparentar ser fofa e educada, ela é facilmente mais forte do que o próprio Bazan. Após isso, o mestre chega e vemos que ele é um anão. Não, eu não tô zoando, ele literalmente é um anão. Bazan logo apresenta Luciel e diz que ele é um curador. Ao falar isso, obviamente todos ficam chocados, assim como foi lá na outra cidade, já que os curandeiros não têm uma fama muito boa, sabe? Luciel fica meio nervoso, mas o mestre logo conhece ele, já que ele é bem famoso por ser o zumbi masoquista que treina com Brod. Olha a fama que o cara foi ganhar, mano. Após isso, o mestre da guilda pergunta o que ele quer. Nesse momento, Bazan vai embora, e Luciel fala o seu pedido. Ele diz querer um barril de substância X, e novamente, todo mundo se surpreende. A moça manda ele repetir para ver se não ouviu errado. E ele dessa vez fala que quer 3 barris de substância X. O povo começa a fofocar sobre a tal substância e falam que ele é maluco. Após ele pedir isso, o mestre traz um copo de substância X para ele beber. Ele fala que não pode vender aquilo para quem não consegue beber. Luciel aceita e logo vira um copão com aquela bebida esquisita. Os aventureiros presentes dizem que ele é um monstro por conseguir beber aquilo. Luciel agradece pela bebida e logo compra os seus barris. Após isso, o mestre pergunta se é verdade que ele trata as pessoas por apenas uma moeda de prata. E ele confirma. Fala que desde que não impliquem com ele, ele pode fazer isso numa boa. Após isso, ele vai até a igreja e nota que ela é gigantesca. Aqui, ele se despede do grupo do Lobo Branco e agradece a ele. Eles, por sua vez, dizem que é um prazer proteger o homem que salvou as vidas deles. Luciel se emociona e fala que irá sentir falta deles. Pensando, ele diz que irá trabalhar muito para retribuir a gentileza que todos tiveram com ele desde que chegou àquele mundo, e logo segue até a igreja. Ao entrar lá, ele fica impressionado com o tamanho dela, e logo vai falar com as recepcionistas. Ela diz que ali é a sede da guilda de curandeiros, e perguntam o que ele quer. Luciel se apresenta e diz que ele foi transferido para ali. Elas mandam ele esperar e logo chamam um responsável para mostrar ele a guilda e o trabalho que ele exercerá ali. Logo o cara chega e vemos que ele é bem rabugento. Ele se apresenta e diz que seu nome é Granhart e ele é um sacerdote da guilda. Após isso, ele manda Luciel o seguir e logo uma parede se abre, revelando um tipo de elevador mágico o qual eles usam para subir para os outros andares. Lá em cima, Luciel encontra Lumina, aquela paladina que o ajudou lá no primeiro episódio. Ela vem falar com ele e diz estar surpresa de vê-lo ali. Porém, ela fala o nome dele errado, o que abala um pouco Luciel. Novamente, ele agradece a ela pela ajuda que ela deu a ele lá em Meratone. Ela fala que não tem de quê e complementa que viu que ele tinha potencial desde o início, já que a sua aura era limpa e cristalina.
Ela diz que quer conversar com ele, mas pode fazer isso depois, já que ele está ocupado com Granhart. Após isso, eles seguem e entram em um tipo de quarto esquisito, que parece até uma sala de tortura. Mas Granhart diz que é apenas um almoxarifado, e ele não deve se preocupar. Almoxarifado, né? Sei. Após isso, eles vão até uma mesa e se sentam para conversar. Ele entrega uma carta que recebeu de uma clínica de curandeiros de Meratone, a cidade que Luciel estava. Nessa carta, diz que ele oferecia tratamentos que prejudicaram os negócios de outros curandeiros, e ele quer saber a verdade sobre isso. Luciel então se motiva e começa a falar toda a verdade. Ele diz que sim, atrapalhou os negócios de Botaculho, porém não foi por mal, vistos que os curandeiros de lá cobravam preços totalmente absurdos, até por simples tratamentos. E por isso, ele passou a cobrar preços mais justos, e isso até gerou um aumento significativo na sobrevivência dos aventureiros de lá. Após essa explicação, Granhart diz que irá falar disso com os outros sacerdotes e o arcebispo. Luciel agradece e pergunta o que ele irá fazer lá na guilda. Granhart então começa a explicar a ele o que ele irá fazer. Aparentemente, ele ficará responsável por exorcizar demônios que ficam no subsolo da igreja, que é um tipo de labirinto. Ele fala que o salário de Luciel será de 20 moedas de ouro por mês, e Luciel fica completamente chocado com isso. Granhart fala que ele começará amanhã, então ele deve logo descansar para acordar cedo. Após isso, ele vai falar com Lumina. Ele explica a ela os motivos dele ter parado ali, e ela parece compreender. Luciel conta a Lumina o trabalho que ele irá exercer ali, e ela se preocupa, já que ele pode correr perigo exorcizando mortos-vivos. Luciel pergunta que tipo de monstros há lá no tal labirinto. Lumina responde que há zumbis, esqueletos e fantasmas, e complementa dizendo que eles podem ser derrotados com feitiços de purificação ou espadas sagradas. Luciel pergunta se tem alguma coisa boa nesse trabalho. E Lumina informa que além do alto salário, ele poderá ficar com tudo que conseguir no labirinto. Isso inclui tesouros e artefatos. Ela fala também que nem tudo são flores, já que o labirinto é um lugar bem fedido e o mau cheiro gruda na roupa. Então, vão olhar com cara feia para ele quando ele passar pelas pessoas. Luciel pensando diz que isso não é um problema, já que isso acontece com a substância X que ele toma todos os dias. Após isso, eles se despedem e Luciel agradece a ela pelas explicações. No dia seguinte, Luciel vai falar com Jorge, um loirinho que também trabalha na mesma área que ele. E ele é quem mostrará a Luciel como funciona o seu novo trabalho. Em seguida, Granhart dá a ele uma roupa de trabalho e o cartão para que ele possa usar no elevador mágico para entrar e sair na guilda. Após isso, ele deixa Luciel aos cuidados de Jorge e vai embora. Luciel e Jorge vão até o labirinto. Ao entrar, Luciel nota que realmente o cheiro é muito ruim, porém é menos pior do que a substância X. E logo ao entrar, eles encontram o primeiro zumbi. Jorge logo mostra a Luciel como fazer para derrotá-los. Ele usa o feitiço de purificação para exorcizá-lo, e ao exorcizar o zumbi, uma pedra mágica cai. E ele fala que Luciel deve colhê-las, já que elas são o que será convertida em pontos para ele comprar coisas na loja da guilda. Após isso, Jorge, ao ver que está tudo explicado, logo vai embora. E agora é Luciel e Deus. Ele vai seguindo e mapeando o local para não se perder. Em dado momento, Luciel se vê frente a frente com uma horda de zumbis e fica desesperado. E de uma forma ou de outra ele consegue recitar o feitiço e exorciza todos os zumbis. Após derrotar eles, Luciel imagina que o seu nível deve ter subido. Porém, para sua total infelicidade, nada mudou. Ele continua nível 1, mas ele decide não se frustrar, já que ele ganhará 20 moedas de ouro por mês e poderá ficar com tudo que encontrar, além de treinar bastante suas habilidades como curandeiro. Então, se ele subir de nível é lucro, mas se não subir também está bom. Mas ele nota que se ele ficar usando o feitiço de purificar toda hora, em algum momento ele se encontrará sem mana. E isso realmente será um problema, já que sem mana ele não conseguirá deixar o like e se inscrever aqui no canal. Aproveitem a mana de vocês e se inscrevam aí, hein? Na verdade, isso será um problema naquele lugar cheio de monstros. Luciel tem uma ideia. Ele decide imbuir o feitiço de purificação em sua espada. Dessa forma, ele conjura o feitiço apenas uma vez e não gasta quase nada de mana, mas mantém o mesmo resultado gastando uma fração de mana que seria gasta ao utilizar o feitiço de purificação várias e várias vezes.
Em seguida, ele segue macetando os zumbis e termina o primeiro nível do labirinto. Ele decide descer para o segundo nível e logo encontra um monstro novo, um tipo de fantasma que é facilmente derrotado pela espada com feitiço sagrado. Após isso, ele sente fome e resolve comer um sanduíche. E como bebida para acompanhar isso, nada melhor que a boa e horripilante substância X, né? Luciel diz que graças a ela, os monstros não se aproximam. Nem os monstros aguentam o cheiro daquilo, mano. Após isso, a primeira horda de esqueletos aparece e Luciel desesperadamente os derrota. E assim, ele decide encerrar por hoje. E ao sair, ele vai falar com Jorge. E logo o loirinho tá com feitiço de purificação na cara de Luciel para ver se ele não havia virado um zumbi. Em seguida, Luciel vai até a loja da guilda, que é onde ele consegue trocar suas pedras mágicas por itens como livros de magia, espadas, lanças e outras coisas. Ao entrar, ele fica impressionado e diz que parece até um jogo. Após isso, uma garota aparece e se apresenta. O seu nome é Catleia, e ela meio que toma conta daquela loja. Ela não faz muita cerimônia e logo manda ele entregar as pedras que ele conseguiu colher durante suas exorcizações. Luciel entrega a ela e ela diz que deu um total de mais de 4.000 pontos. Jorge fica muito impressionado, já que esse é o primeiro dia dele ali. E em seguida, a moça pergunta se há algo ali na loja que ele deseja comprar. Luciel olha para os livros e ela diz que o mais caro custa 1 milhão de pontos, o que obviamente está fora do orçamento dele. Ele então pergunta o preço das espadas e lanças. Ela diz que são feitas de prata sagrada e são especialmente feitas para lutar contra mortos-vivos. Ela fala que cada uma custa apenas 2.500 pontos. E Luciel pergunta o porquê delas serem tão baratas. Ela diz que na igreja, poucos curandeiros usam espadas e armas físicas. A maioria prefere cajados e outras armas mágicas. E por isso, pouca gente compra, fazendo assim com que as armas fiquem bem baratas pela falta de demanda. Luciel fica animado e diz que amanhã comprará uma lança e uma espada, já que agora ele não tem dinheiro suficiente para as duas. Porém, Catleia diz que ele pode levar as duas por 4.000 pontos, já que é o primeiro dia dele. Luciel fica bem animado e logo sai andando bem feliz pelo corredor, até que ele encontra Granhard, que vem falar com ele. Ele pergunta como estão as coisas. Luciel diz que está indo tudo bem até agora, e o homem fala que o salário dele cairá em todo início de mês. E começa a falar pra caramba, orientando tudo que Luciel tem pra fazer. E no final, ele entrega uma roupa nova a Luciel. O mesmo tipo de roupa que todos os curandeiros usam dentro da igreja. Após isso, Luciel vai até o labirinto novamente e diz que irá testar suas novas armas. Ele segue derrotando monstros até que ele encontra uma armadilha que quase acerta ele. Ele decide anotar tudo em seu mapa e segue derrotando vários zumbis. Em dado momento, ele encontra uma porta esquisita e pensa ser a sala do chefão. Ele decide não entrar e vai se informar sobre ela para ficar preparado. No dia seguinte, ele diz estar pronto e decide entrar lá dentro. Ao entrar, uma grande quantidade de zumbis, esqueletos e fantasmas aparecem. Luciel tenta usar feitiços para combatê-los, porém, ele nota que lá dentro nada de magia funciona e ele se dá conta que terá que resolver tudo isso na mão. E assim ele faz. Ele segue macetando todos os monstros até não sobrar nenhum. Bom, é isso que ele achava. Ao derrotar todos eles, um tipo de boss aparece. Luciel tenta lutar contra ele usando seu arco e flecha. Porém, o esqueletão vai desviando facilmente de todos seus ataques. Luciel então nota que ele tem medo de armas sagradas e por isso ele desvia. Ele então bola um plano para tentar derrubar aquela alma penada. O monstro então eleva o cosmos igual Seiya e Luciel parte para cima dele. Ele atira algumas flechas para distrair o esqueletão voador e vai partindo para cima dele. Em seguida, ele saca sua espada e corta o coco do bicho. Porém, não foi nem de longe o suficiente para macetar o bichão. Luciel pega sua lança e atira no bucho do monstro. Em seguida, ele dá um golpe com sua espada e assim consegue derrotá-lo. Após isso, ele nota que já pode usar seus poderes e logo se cura. Em seguida, ele recolhe todas as pedras mágicas e itens que ficaram dos monstros. E logo em seguida, um tipo de passagem secreta é revelada. Porém, a gente só vai descobrir o que tem lá dentro depois. Luciel resolve voltar e ir comer, já que está morrendo de fome. Ele vai até Catleia e entrega tudo que conseguiu hoje a ela. E fala que após as pedras ele quer mostrar uma coisa a ela depois. Ela olha as pedras e vê que há uma gigantesca no meio das pedras normais e pergunta o que é isso. Ele fala que no 10º andar
havia uma horda gigante de monstros, e na sala final havia um monstro bem mais forte, que parecia ser um chefão, e essa pedra veio dele após ser derrotado. A mulher fica muito impressionada ao saber que ele foi até o 10º andar em seus primeiros dias no labirinto. Luciel continua explicando e diz que ele não conseguia usar magia lá dentro, então teve que resolver tudo na base da porrada. A mulher fica bem pistola dele estar sendo tão imprudente e logo dá uma dura bronca em Luciel, que fica quietinho e diz que tomará mais cuidado. Ela entende ele e se desculpa por ter se irritado. Em seguida, ela diz que trocará suas pedras mágicas por pontos. Ela volta e fala que tudo deu um total de quase 110 mil pontos. E Luciel fica totalmente chocado com tamanha quantidade. Em seguida, ela diz que ele falou que queria mostrar uma coisa a ela. E logo, bota pra fora a coisa que ele queria mostrar. Lá ele, quando ele mostra a roupa e o cajado que ele conseguiu do chefão, a garota fica totalmente atônita. E logo de imediato, manda ele colocar tudo na bolsa e que siga ela. Eles vão até a papisa, e Catleia apresenta ela a Luciel. Ela diz que ele é um curandeiro novo na guilda, e que ele tem trabalhado exorcizando monstros no labirinto. Fala também que desde que ele assumiu o cargo, ele eliminou um número muito grande de mortos-vivos no labirinto. Mas a papisa diz que não deve ser apenas isso, já que ela foi até ali falar com ela. Catleia diz que hoje ele lutou contra uma alma penada bem forte no 10º andar, e ao derrotá-la, ela deixou alguns itens bem interessantes, e por isso ela gostaria de mostrar a papisa para ela ver o que acha de tudo aquilo. Ao ver do que se trata, a papisa fica impressionada e diz que quer comprar dele. Luciel então resolve usar suas técnicas de vendedor e resolve negociar com ela. Ele diz que sua bolsa mágica não cabe muita coisa e que gostaria de receber uma melhor, em troca daqueles itens que conseguiu. A papisa aceita e pergunta se é apenas isso que ele quer, e ele confirma. E por fim, a papisa diz que se ele encontrar mais coisas interessantes, ele deve levar até ela, que ela negociará com ele. Catleia fica impressionada dele negociar com a papisa e diz que a maioria não teria a ousadia de fazer isso. E assim o vídeo de hoje se encerra. Gostaram? Então, meu querido otaku, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Já deixa também aquele like maroto que me ajuda demais, beleza? E para você que é inscrito de verdade e sempre fica até o fim dos vídeos, deixei um anime sensacional aqui na tela final. Ele conta a história de Oliver, um garoto que vai parar em uma escola de magia sinistra. E lá, ele encontra vários mistérios e aventuras. Clique aqui na tela e vai lá que vale muito a pena, beleza? Até a próxima e fui!